uma religião de fechar os olhos, não é uma religião de procura, de buscar conhecimento o tempo todo. A ideia do jejum não é só passar fome ou sede, é mais uma forma de sentir como é que os outros passam o ano inteiro. Vocês acreditam em Jesus? No mundo marcado por tantas diferenças, há um elo que nos une em essência: a busca por sentido, verdade e conexão com o divino. E hoje abrimos mais um portal de consciência para conhecer uma tradição milenar, rica em fé, disciplina e entrega: o Islã. Universos paralelos, onde as almas se encontram. Olá, meus queridos amigos, desejo muita luz a todos. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram. Não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, eu convido a todos a seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. E hoje nós temos um convidado muito especial que aceitou o convite para vir aqui partilhar conosco a sua vivência no Islã. Então, abra o seu coração, expanda sua mente, porque está começando mais um encontro entre universos paralelos, consciências e verdades. Gente, hoje estamos aqui com o Aziz. Hoje nós estamos muito felizes porque é a nossa primeira entrevista no Universos Paralelos e eu já quero começar agradecendo ao Aziz por ter aceitado o nosso convite de vir aqui partilhar a sua vivência dentro do Islã. E para quem não conhece ele nasceu na Tunísia, então ele viveu essa tradição, essa religião islã e vive. Então nada melhor quem vive essas experiências do dia a dia dentro da religião para vir aqui compartilhar conosco, trazer essas vivências. E eu já quero aproveitar e já começar, Aziz, te fazendo uma pergunta, né? Para você, como que é ser muçulmano nos dias de hoje? Obrigado, Alina. Queria agradecer a vocês pela essa oportunidade e parabéns pelo projeto novo, pelo podcast. Então, Islã, como ser muçulmano hoje em dia, para mim é uma bênção e ao mesmo tempo um desafio muito grande. Como bênção, porque o Islã me dá uma bússola de valores e do jeito que eu enxergo o mundo. Desafio porque há muita pressão que a gente tem hoje, muita informação que está acontecendo no mundo. Nessa questão da falta de informação que você trouxe, realmente, hoje em dia existe muito a desinformação, na verdade, né, gente? A gente tem aqui um problema muito grande dessa desinformação. Exato. Mas, assim, é isso que cria o desafio do dia a dia, que cria o crescimento, né? Essa luta constante que cria o crescimento da espiritualidade da gente. Entendi. Diante desses desafios que é ser muçulmano, né, nos dias de hoje, dentro da tua fé, quais são os valores que mais contribuem para o crescimento interior do ser humano? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Sim. Tem vários valores, os maiores são a justiça, o monoteísmo, os principais, mas o que eu mais gosto e foco é o aprendizado, a tentativa sem parar de aprender, de buscar informação, porque Islã não é uma religião de fechar os olhos e os ouvidos e seguir. Não é uma religião de procura, de buscar conhecimento o tempo todo para crescer. Ou seja, é uma busca de conhecimento e conexão espiritual, né? A conexão com o divino, né? A conexão com Deus, né? E eu tenho aqui uma curiosidade muito grande que eu acredito que todo mundo deve ter. O que significa o Ramadã? O que consiste o mês do Ramadã, o mês do jejum? Então, Ramadã, o jejum em geral, é uma das principais partes do Islã. Ao lado do Salet, que é a oração. Ramadã, para muitas pessoas, é só parar de comer ou beber, mas é mais profundo que isso, é uma purificação do corpo, e mais que o corpo, da alma.
A ideia do jejum não é só passar fome ou sede, é mais uma forma de sentir como é que os outros passam o ano inteiro isso. É um jeito de colocar no lugar dos outros, de criar mais simpatia na gente, de sentir o que está acontecendo fora da nossa bolha, dia a dia dos outros. É um jeito também muito forte de conectar com Deus. Eu falo, não é só parar de beber e comer, mas também parar de fofoca, parar todas as coisas ruins que a gente faz. Então, chegar naquele nível de exatamente de consciência, que é o nosso assunto hoje, é a consciência máxima que o humano pode chegar, que o ser humano pode chegar. Ou seja, né, não é somente a fé, e a consciência também, né, que andam junto. A fé e a consciência. Agora a gente vai entrar mais aqui, vamos aprofundar um pouco mais, né, nesse tema que toca a essência da jornada espiritual da alma, né? Vamos ver como que isso é visto dentro da tradição do Islã. E já vou trazer aqui algumas perguntas que nós trouxemos, elas estão aqui, gente, eu vou ler, porque como são várias perguntas, não dá para a gente, na hora, lembrar de todas, né, dessas curiosidades, dessas questões que a gente quer trazer. Na sua experiência, qual é o papel da fé nos momentos difíceis ou de grande transformação pessoal dentro do Islã? Como que é visto isso? Então, o fé ajuda a gente muito em passar todos os problemas que a gente encontra no dia a dia. Deus, Allah Azza wa Jal, Deus fala no Corão, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha", quer dizer, Deus não sobrecarrega a gente mais do que a gente consegue. Ou seja, Deus sabe nossos limites, onde que a gente consegue chegar. Por isso, cada desafio, cada problema que a gente encontra, eu tenho certeza que conseguimos passar. Sempre o fé me dá certeza que aquele desafio que Deus me colocou para mim, conseguimos passar. Ou seja, como tem o ditado, né? Deus não dá uma carga maior do que a gente consegue carregar, né? Exato, então tá tudo exato. ali dentro dos desígnios deles, né? Uhum. E nós temos aqui mais uma questão que vem, né? O sofrimento possui um propósito espiritual dentro do Islã? Com certeza, o sofrimento é um jeito sempre de lembrar a gente dos problemas reais da vida e sentir a importância dos momentos bons, de deixar a gente mais gratos por cada momento bom, porque esse sofrimento que dá mais sentido e dá mais valor para os momentos bons da nossa vida. Ou seja, né, tudo um aprendizado, né? Cada sofrimento, cada experiência que a gente passa aqui nessa vida, que não é tão diferente de outras religiões, né, gente? São as experiências e é onde a gente realmente consegue aprender na vida, né? Com esses momentos difíceis que a gente passa. Aqui nós temos uma outra pergunta que já aprofunda um pouco mais, né, nesse sentido da alma, né? No islamismo existe uma explicação sobre como ocorre a ligação entre a alma e o corpo durante a gestação? Essa já vai mais um pouco aprofundada no ponto espiritual. Então, não tem muitos detalhes, igual vocês, no espiritismo, vocês têm mais conhecimento dessa parte. Para mim, onde eu sei, dentro do Islã, cada ser humano, cada corpo tem a alma dele, que nasce junto. O corpo pode morrer, mas a alma continua a jornada dela para a vida eterna, que tem um resto da jornada que é para sempre. Ou seja, gente, é muito interessante, porque você vê a semelhança que tem dentro da doutrina espírita, que é o que nós seguimos, né? Na doutrina espírita tem essa conexão, essa ligação do corpo da alma com o corpo, é na hora da concepção, que quando se dá o nascimento, ela se completa. E após a morte, né, o que morre é somente o corpo físico, da mesma forma que vocês acreditam, né, o Islã acredita, essa alma, esse espírito, ela vai para um determinado lugar, ou seja, vamos denominar como se fosse uma dimensão espiritual. Exato. Uma dimensão espiritual, né? É muito interessante, gente, você vê a semelhança que existe e muitas vezes a gente nem sabe, né? Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais nas religiões, nessas doutrinas, nessas tradições, a gente começa a chegar nesses pontos que são bem interessantes.
Até que ponto os desejos materiais influenciam o estado espiritual da alma e quais as práticas que o ser humano pode fazer para se elevar? Então, os desejos materiais são humanos, mas o importante é o ser humano não deixar tomar conta dele ou se afastar do espiritual, da parte espiritual dele. Para mim, eu uso a prática, por exemplo, de Salet, que é uma oração no Islã, que a gente faz cinco vezes por dia. É um momento de conexão com Deus, de voltar a conectar de novo, de esquecer tudo que é material e voltar para mim mesmo. Sim, sim, entendi. Não se perder, né, nessa Exato, correria do exato. dia a dia, né? Porque a gente tem, falando dessa parte material, tem um apego muito grande, né, aqui na matéria, os desejos e tudo mais, que acaba nos afastando um pouco desse propósito que é o nosso crescimento espiritual aqui, né? Sim. É muito interessante isso, porque tem uma semelhança muito grande com outras filosofias, né, outras doutrinas, e é muito bacana de ver que nós estamos aqui todos seguindo no mesmo caminho, né? Eu tenho uma questão, Aziz, que eu acho que você deve ouvir muito, né? Todo árabe é muçulmano? Então, a resposta curta, não. Tudo árabe é muçulmano, não, e tudo muçulmano é árabe, não. O Islã chegou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o Maomé em português. Ele é árabe, numa época que os tribos árabes ali da região do Hijaz, que é hoje a Arábia Saudita, essa época tinha muita ignorância, tinha muita conexão com tudo que é material, afastaram muito da espiritualidade e começaram a usar a religião como uma parte do comércio, não é mais conexão com Deus, não é tudo dinheiro e vida 100%. Aí que veio a mensagem do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do Maomé, para trazer esses valores do Islã, para voltar, para conectar com Deus, para tratar todo mundo igual e o princípio, a mensagem que é o Tawhid, que é um Deus único. Sim. E a justiça, tentar chegar na justiça, para aplicar justiça para todo mundo, a igualdade, tratar todo mundo igual, que seja árabe, que não seja árabe, que seja mulher, homem, qualquer ser humano, todos têm que ser igual no Islã. E hoje em dia, o interessante é que a maioria dos muçulmanos não são árabes. Não são árabes, olha só que Sim. interessante. Os 5 países que têm maioria de população muçulmana hoje no mundo são 5 países que não são árabes. A primeira é a Indonésia, com mais de 120 milhões de muçulmanos que não são árabes. É interessante também que o Islã chegou na Indonésia com 0 guerras, 0 espadas, 0... só como comércio, e pessoas descobriram o que é o Islã e com o tempo virou o maior país no mundo que tem o Islã. Uma coisa muito interessante que você falou, Aziz, é essa parte do materialismo, né? De que na época eles começaram a utilizar da religião para ganhar dinheiro, né? E como podemos ver, isso não está restrito a apenas um país ou uma religião, né? Infelizmente, isso é de uma forma mundial, universal, né? Existe em todas as religiões essa fuga, né? Vamos dizer assim, foge da parte que é a busca espiritual, da conexão com Deus, e vai mais para a parte materialista e começa a utilizar das religiões para ganhar dinheiro, para convencer as pessoas de certa forma, enfim. Então quer dizer que dentro desses países árabes existem pessoas que têm outras religiões, por exemplo, que seguem o cristianismo, né, outras filosofias de vida. Sim. Começando com o meu próprio país, Tunísia, tem a maioria é muçulmana, sim, mas tem cristãos, tem judeus. Inclusive temos a ilha da Djerba, que é um lugar que faz peregrinação dos judeus. Todo ano os judeus visitam e tem uma população ali muçulmana,
população tunisiana judaica. Judaica, é interessante. Não é diferente do Brasil, aqui de Portugal, né? Como Sim. temos essa diversidade de religiões, né? Todo lado no mundo árabe coexistia desde sempre os muçulmanos juntos com os cristãos, com os cristãos e com os judeus. Marrocos também, Egito tem historicamente sempre convivia junto. Até hoje tem, se não me engano, mais que 15% da população do Egito, que é o maior país árabe do mundo, Sim. são cristãos. Fora disso, voltando para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele convivia com cristãos, com judeus. E tem uma passagem do Corão que confirma isso, que fala "La farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bit-taqwa". Quer dizer, não tem nenhuma diferença entre qualquer etnia ou origem, só pelos atos do ser humano. O que Deus diferencia as pessoas só na base dos atos, das coisas que eles fazem. Não olha para a origem, não olha para a etnia, não olha para nada disso. Todos somos iguais para Deus. Sim, sim, interessante. Uma questão que eu também dei uma pesquisada, tentei fazer a lição de casa, né? Mas dentro do Islã tradicional existe duas frentes, né? Os sunitas e os xiitas. Qual que é a diferença entre essas duas frentes? Só para a gente entender um pouquinho, né? Falei, a maior diferença entre sunita e xiita, para sunita, para a gente, a religião se baseia em duas coisas. O Corão e o Hadith. Hadith, o Sunnah, são as coisas que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta, falou, conversou com as pessoas, as coisas que foi escrita, que ele, meio que os mandamentos que ele falou. Agora, os xiitas não acreditam nessa parte, ou seja, as pessoas que trouxeram isso, eles não confiam neles, só têm problemas com alguns apóstolos, vamos dizer, do Maomé, aí que criou essa divergência, uma parte que acredita só no Corão e uma outra parte que sunita, que a gente acredita no Corão, mas a Sunna, que é o que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. Ou seja, que é o que o profeta trouxe, o profeta Maomé, né? Sim, que a gente conhece como o profeta Maomé. Exato, eu fico falando dos dois toda vez, o Maomé e o Muhammad. Um exemplo bom para entender mais o Hadith e o Corão, no Corão, por exemplo, fala que tem que fazer o salete. O que é o salete? Rezar 5 vezes por dia, Sim. né? Mas não explica como. O Hadith é complementar, vem para completar o que o Corão trouxe. Fala exatamente quantas vezes, como é que faz, que parte do Corão tem que falar, etc. É meio que explicação junto ao Corão. É a prática, né? Para como você fazer na prática. Para as dúvidas que a gente tem sim. dia a dia, às vezes o Corão não fala todos esses detalhes. Entendi, bacana, bem interessante. Eu sempre tive essa dúvida, né? Qual a diferença entre os sunitas e os xiitas? Mas se a gente parar para pensar, e voltando um pouco né, para os nossos países também existe essa diferença, né? Essas formas de acreditar na fé seguindo o mesmo livro, mesmo, como que eu posso falar no caso do Alcorão? Vamos falar no caso da Bíblia, né? No caso da Bíblia existe o catolicismo, que eles acreditam de uma forma, existem os evangélicos, que têm uma outra interpretação, né? Sim. Então é meio que parecido, não foge muito disso, né? É bem interessante essas semelhanças que existem entre essas religiões. Uma questão também que eu acho interessante a gente trazer aqui, né, para quem está nos assistindo entender também um pouco, existe diferença entre Deus e Alá? Boa pergunta. Não existe, não. É a mesma coisa, simplesmente Allah é Deus em árabe. O jeito de falar Allah. Uma coisa importante, Lina, que é o Jesus, o profeta Jesus, alayhi salam, falava aramaico. As 3 línguas semitas são árabe, aramaico e árabe. Em aramaico, quando se pesquisa, eu sempre faço isso com os meus colegas. Pesquisa como é que fala Deus em aramaico. Você vai achar que escreve Ileh, ou Allah, mais parecido com Allah. Então Jesus também falava Allah, mais ou menos a mesma coisa. Então não tem diferença nenhuma e
só a língua que muda. Só a língua e os nomes, né? Claro, né? Automaticamente o idioma é você vai falar de acordo com o seu idioma, né? A gente fala Deus porque a gente fala em português, né? Então, acho que cada país, cada língua vai falar, vai professar e vai falar da sua forma. Aproveitando que a gente está aqui falando sobre Deus e Alá, né? Uma outra questão. Vocês acreditam em Jesus? Sim, Jesus, um dos profetas do Islã, que a gente acredita neles, igual Moisés, Abraão e vários outros profetas. Tem cerca de 24 profetas foram citados no Corão. Para a gente, todas as religiões que vieram, Torá com Moisés e Bíblia Sagrada com Jesus, até o Corão com Maomé, são complementares para a mensagem para a humanidade que Deus mandou. Para a gente, uma das coisas interessantes também é que Jesus, um dos profetas mais citados no Corão, e a Mãe Maria tem capítulo inteiro no nome dela no Corão. É a única mulher, inclusive, que tem capítulo inteiro no nome dela. Sim, Jesus, um dos 3 profetas mais citados no Corão, depois do Moisés e Abraão. Então, conta várias coisas da vida e da mensagem e das lutas também. Cada profeta tinha que passar para mostrar, para entregar a mensagem para o povo dele. Você vê como é muito interessante, né? E a gente não tem esse conhecimento, né? Por exemplo, eu não sabia disso, gente. Estou sabendo aqui agora, né? Que Jesus é um dos também mais citados no Alcorão, e também sobre Maria, que tem um capítulo inteiro que fala sobre ela. Bom, se a gente pensar pelo lado que não poderia ser muito diferente, né? Porque Jesus, ele veio dessa região também, né? Dessas regiões ali, então estão todos interligados, então para o Alcorão, para o Islã é visto também como um profeta, né? Que veio trazer os ensinamentos de Deus, veio trazer muitas coisas boas aí para a gente, assim como os outros profetas, né? Sim, acreditamos tudo também que é... Então, falando disso também, a gente acredita que Jesus nasceu de uma forma milagrosa, igual a Bíblia fala também. É bem interessante, a Bíblia, né, acredita nisso, e outras também frentes religiosas também acreditam que foi de forma milagrosa, né? Então, aproveitando aqui para a gente encerrar esse bloco de várias perguntas para você, eu tenho uma aqui que é muito interessante, que eu sei que você é casado com uma pessoa de outra nacionalidade, de outra religião. Para você, teve alguma questão, assim, do ponto de vista religioso e familiar? Não tive problema nenhum. Primeira coisa, que é brasileiro, a gente adora brasileiro. Isso, antes de tudo. Agora, de religião, não tem problema nenhum. Conheceu a minha mãe, conheceu o meu pai. Depois, quando a gente foi para a Tunísia, conheceu a família inteira. Depois, tivemos o senhor Muhammad Ali, que é o conjunto desses 2 povos. Não, ou seja, mas isso tudo, essa questão eu trouxe aqui justamente para mostrar, né, que... Porque, assim, existe muito preconceito ainda entre as religiões, nesse quesito de casamentos, né? Você tem que casar com pessoas das mesmas religiões. E a gente trazendo aqui, falando um pouco sobre o Islã, né? Acredito que muitas pessoas não saibam que existe essa flexibilidade, que não existe esse problema de você casar com uma mulher de uma outra religião ou de uma outra nacionalidade, né? Isso não tem um problema grande. É comum, é normal, né? Dentro do Islã acontecer isso. O maior exemplo é o Maomé. A última esposa dele, a Maria, ela era cristã, de origem dos cristãos do Egito, e um dos exemplos que convivia normalmente, os cristãos junto com os muçulmanos, com os judeus. Esses problemas que a gente vê hoje são criados mais por fatores políticos mais que religiosos, eu acho, no final das contas. E que muitas vezes a gente, né, é comum nós, seres humanos, acabar julgando antes de conhecer, né? Exato. E por causa de um pequeno grupo, a gente acaba condenando ou julgando uma religião toda, um povo todo, por causa daquele grupo isolado. Sim. É muito interessante, gente, a gente trazer isso daqui, porque a gente vê que o amor, ele não existe fronteira entre o amor, não existe religiões. Então é simplesmente o amor. Então, acredito, Aziz, que hoje nós trouxemos aqui algumas questões que trouxe um pouco de esclarecimento, né, sobre essa parte
do preconceito que existe ainda, né, do Islã e entre outras religiões, né, como existe em todas. E dentro dessa tem uma questão aqui, que mensagem você deixaria para quem ainda tem receio ou desconhecimento sobre o Islã? Então, Lina, é difícil combater uma narrativa construída por décadas e muitos anos para colocar essa imagem dos muçulmanos como inimigos da humanidade ou monstros para objetivos políticos, para justificar guerras, para justificar crimes de guerra que acontece qualquer hora. Se liga a televisão, você acha acontecendo nos países árabes, no mundo árabe. Mas o que eu quero que as pessoas fazem é procurar por si, e se tem um muçulmano por perto, fala com ele, não acredita tudo que a mídia passa. É só isso. Ou seja, buscar em fontes confiáveis, né? Não simplesmente ouvir e acreditar no que está sendo dito nas mídias. Porque simplesmente essas mídias estão por trás dela motivos políticos que querem usar para justificar guerras ou crimes de guerras que acontecem todo dia, para justificar essas coisas que acontecem. Sim, eu entendo. Sempre há uma justificativa por trás da mídia, né? Então isso é muito importante, nós buscarmos aprender a buscar esse conhecimento, né? A ter mais o hábito de buscar em fontes confiáveis, não somente ir porque é dito nas mídias, né? E seguindo aqui essa mensagem final que o nosso amigo Aziz deixou, é muito importante, porque isso me fez refletir e espero que façam cada um de vocês refletir também. Porque nós julgamos muito sem ter o conhecimento. Eu falo por mim porque tem muitas coisas aqui que ele compartilhou e ele esclareceu que antes eu não sabia sobre o Islã. E isso me fez e me trouxe agora a curiosidade de buscar, de ler sobre isso, mas buscar nas fontes confiáveis, porque antes eu via muito o que vinha na mídia, o que vinha na internet, e nunca me aprofundei muito para entender um pouco mais sobre essa tradição, né? E hoje foi muito interessante para mim todos os esclarecimentos e a partilha dele, né, de forma do ponto de vista espiritual, e isso trouxe uma clareza assim muito grande e da semelhança que existe, por exemplo, entre a doutrina que eu sigo, que é o Espiritismo, e o Islã, né, que ele acredita de formas parecidas. Né? E a gente também tem que entender que, apesar de nós estarmos aqui, cada um professando sua fé de formas diferentes, a essência que nos leva a isso, ela é universal, ela é única. E nós estamos sendo guiados pelo mesmo caminho. Eu tenho esperança que um dia a linguagem verdadeiramente falada entre os seres humanos seja a linguagem do amor. E nós chegamos aqui ao fim dessa gravação, dessa entrevista, que para a gente vai estar sendo uma experiência maravilhosa, como primeira, né, aqui no Universo Paralelos. E nós, às vezes, queremos te agradecer pela disponibilidade, pela gentileza de vir aqui esclarecer para a gente sobre essa tradição. Eu que agradeço, muito obrigado e muito sucesso para o projeto de vocês. Sou o primeiro fã. Muito obrigada, nós também agradecemos muito. E eu quero trazer aqui uma última frase. Essa frase, gente, eu tirei do Alcorão e achei muito interessante e eu gostaria de trazer aqui. E eu vou ler, tá, gente? Vocês me dão licença porque são muitas coisas para a gente lembrar no momento. Então a frase, ela diz assim: Deus não muda a condição de um povo até que eles mudem o que está dentro de si mesmo. Ou seja, nós precisamos buscar essa mudança interiormente, dentro de cada um de nós, gente. Então vamos fazer nossa lição de casa. E com isso queremos dizer que, com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, convidamos a todos para seguir nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Fechou? Fechou, galera, fechou. Universos Paralelos, onde as almas se encontram.